Tomou posse como presidente do Conselho Europeu no dia 1 de dezembro e, por isso, António Costa não podia deixar de ser a figura da semana. It's a great honor and a pleasure to be here with you today. I would like to direct my first words to my friend Charles Michel. Cher Charles, je tiens à te remercier. Tes efforts infatigables, ton profond engagement pour l'Europe. Mas, até chegar à Europa, António Costa fez um longo percurso na política nacional, a começar pela política autárquica. O que nos leva ao nosso top de sons. Momentos que, de uma forma ou de outra, marcaram a vida de António Costa e nos lançam pistas sobre o político que foi. Como, por exemplo, o momento em que foi candidato à Câmara de Louros, em 1993, e para mostrar que o trânsito à entrada de Lisboa era impossível, lembrou-se de fazer uma corrida entre um burro e um Ferrari. E isto é literal. Enquanto António Costa ia num Ferrari vermelho, um jovem em cima de um burro fazia o mesmo percurso, como ia entre os carros. Chegou primeiro e ainda parou para tirar umas fotografias. No final do percurso, o candidato autárquico conseguia mostrar o que as pessoas passavam todos os dias de manhã, como uma linha de metro seria valiosa. Este cotidiano é um cotidiano que não é suportável no final do século XX chegar-se a este absurdo de um burro poder vencer um Ferrari. Mas não foi de Ferrari que chegou à maioria absoluta nas eleições legislativas de 2022. Antes disso, fez um longo percurso. Ocupou cargos ministeriais na pasta da Justiça e da Administração Interna e foi presidente da Câmara de Lisboa. Depois, em 2014, tomou o PS de assalto, exercendo o cargo de secretário-geral, e em 2015, depois de ter perdido as eleições contra Pedro Passos Coelho, faz um movimento inédito, consegue unir a esquerda e chumbar o governo de coligação PSD-CDS. Já no governo, o percurso de 8 anos não passou sem algumas, digamos, vicissitudes, todas ultrapassadas por aquilo que é considerada a habilidade política de António Costa, com a ajuda do chapéu de chuva do Presidente da República, com quem conviveu em lua de mel. Os primeiros 4 anos foram de diplomacia e algumas cedências ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Nas eleições de 2019, a paciência com que lidou com a esquerda esgotou-se numa ação de campanha. Não estava, não. É mentira, é mentira. É mentira isso. Não interrompi nada. Eu dia 18, não esteve presente. Isso é mentira, é mentira. É mentira. Um idoso. Isto é um momento em que o então Primeiro-Ministro perdeu a cabeça com um idoso que o acusava de estar de férias nos grandes incêndios de 2017. Depois foram mais 2 anos de convivência em Geringonça, o que o levou no total a conseguir aprovar 6 orçamentos. O 7º já não passou e o país voltou a eleições. Dali sairia uma maioria absoluta que nem António Costa esperava, mas que recebeu orgulhoso. Habituem-se. Vão ser 4 anos, está a ver? E habituem-se a viver com aquilo que é a escolha dos portugueses. E a democracia é isso. É respeitarem os resultados e a vontade dos portugueses. Está a ver? Quando o PS ganhou as eleições de janeiro de 2022, o país estava longe de imaginar que o governo iria ficar a meio da legislatura. Apesar de, na tomada de posse, o Presidente da República ter avisado António Costa que uma saída a meio do mandato para ocupar um cargo europeu implicaria a realização de novas eleições, ninguém esperava que o regresso às urnas acontecesse por suspeitas sobre o Primeiro-Ministro. Nos 2 anos de legislatura, ou como diria António Costa, legislatura, o governo do antigo Primeiro-Ministro ficou marcado por tantas polémicas que 13 governantes pediram admissão, mas foram as buscas desencadeadas pelo Ministério Público no âmbito da Operação Influencer que deram a machadada final do Executivo. Quando o nome do chefe do governo surge num parágrafo do comunicado da Procuradoria-Geral da República que o envolve no processo, a decisão de Costa é a definitiva. Apresentei a minha demissão a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. A dignidade das funções de Primeiro-Ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e, menos ainda, com a suspeita de prática de qualquer ato criminal.
Costa havia de admitir, um mês depois, que deixaria o cargo, mesmo sem a suspeição pública, depois de terem sido descobertos mais de 70 mil euros escondidos em livros no escritório do chefe de gabinete em São Bento. Pelo caminho, ainda sugeriu que o PS se mantivesse no governo e o lugar de primeiro-ministro fosse ocupado por Mário Centeno, mas o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, descartou a ideia e marcou eleições antecipadas. Passados 7 meses, António Costa foi ouvido pelo Ministério Público a pedido do próprio e não foi constituído arguido. As vicissitudes nunca o abateram e foram pouco tempo até que passou pouco tempo até que o lugar de Presidente do Conselho Europeu fosse realmente seu. Será que essa determinação é característica da sua infância? É o que vamos ver no próximo segmento. Afinal, de onde veio António Costa? 13 anos antes do 25 de abril, António Luís Santos da Costa nasceu em Lisboa a 17 de julho. Estava o verão a despertar no ano de 1961, o mesmo ano em que nasceram personalidades marcantes na história moderna, como o Barack Obama ou a Princesa Diana. Babush, como ainda hoje é chamado pela família, é filho da jornalista Maria Antónia Paula e do escritor Orlando da Costa. Um goês de Margão, figura central na vida de António. Um pai, militante do Partido Comunista, foi preso pela PIDE, teve 5 livros proibidos pela censura e adorava conviver com os amigos. E ao filho deixou valores que o têm guiado, diz António Costa, ao longo da vida e da carreira política. E vamos ouvir um excerto de uma entrevista em que fala sobre esse tema no Alta Definição. O mais marcante para mim, como meu pai, foi a forma como ele lhe educou para vivermos em liberdade as diferenças e as divergências, sobretudo no período do PREC, não é? em que o debate à esquerda foi muito intenso e que tínhamos posições diferentes e houve ali anos de grande intensidade de debate. Quer com o meu pai que com a minha mãe, acho que o que eles melhor me ensinaram foi a respeitar e a compreender o valor da liberdade e da liberdade dos outros pensarem, dos outros determinarem, e acho que essa é aquilo que eu mais lhes tenho a agradecer. Isto, apesar das diferentes orientações políticas, a convivência era pacífica. E foi bem cedo que António Costa escolheu a cor da camisola que iria vestir. Tinha apenas 14 anos, no verão quente de 75, quando ergueu o punho oficialmente pela primeira vez, depois de se inscrever na Juventude Socialista em São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, o mesmo bairro lisboeta onde viviam a mãe e a avó. Nesse dia, António Costa fez-se acompanhar pelo amigo e mais tarde companheiro de viagens, Alberto Arons de Carvalho. Em 1978, deixa para trás o Liceu Passos Manuel e entra para a Universidade, onde estudou Direito. Foi colega de Miguel Portas, Manuel Monteiro, Eduardo Cabrita, que décadas depois até viria a ser ministro do governo de António Costa. Como professor teve Marcelo Rebelo de Sousa. Ironia do destino ou não, depois de terminar o curso, inscreveu-se na pós-graduação em Estudos Europeus, na Universidade Católica. O currículo para o cargo atual que ocupa, desde esta semana, não é só político, é também, como se vê, académico. E em 1987, com 26 anos, António Costa casa-se com Fernanda Tadeu, no quente 31 de julho, na Conservatória do Largo do Calhariz, uma cerimónia sem direito a copo d'água. Acabaram os dois a comer um hambúrguer no Abracadabra, na Rua do Ouro, enquanto esperavam pela entrega de bilhetes de avião para irem em lua de mel, o destino escolhido, Veneza. Foram depois viver para um T0 da EPUL, em Carnide, que custava na altura 170 contos, graças a um sorteio a que se candidataram. Nesse mesmo ano, exerceu o primeiro cargo político na Assembleia Municipal de Lisboa, o primeiro de muitos que se sucederam. Mas a política nunca atrapalhou a vida pessoal e familiar. Tem 2 filhos, Pedro e Catarina, e um irmão, Ricardo, e agora também uma neta, Luísa. Ricardo é filho do mesmo pai e de mães diferentes, jornalista, que em 2016 confessou à revista Sábado que ergueu uma muralha chinesa com António, com quem garante não falar de política. Vá-se lá acreditar nisto. Já António Costa diz que não lê o que Ricardo Costa escreve. E otimista que é otimista tem hobbies, que não esconde, gosta de montar puzzles, é adepto fervoroso do Benfica, gosta de cozinhar moqueca de camarão à moda do Costa e umas tripas à moda do Porto. Tem como ídolos personalidades de reconhecida resistência, Cristiano Ronaldo, Carlos Lopes, Rosa Mota e Márcio Ares. E a Raquel Abcacis tem esta hercúlea tarefa todas as semanas de convencer um familiar ou amigo da figura da semana a enviar uma mensagem áudio de WhatsApp. Vamos ouvir o pedido que fizeste, Raquel.
Boa tarde, Dr. Eduardo Cabrita. A personalidade que a Tarde Política escolheu para esta semana é António Costa. O senhor é um companheiro de António Costa há muitos anos, desde os tempos da faculdade. Pedi-lhe que nos dissesse ou que nos recordasse um episódio que para si seja significativo daquilo que foi depois o percurso de António Costa. E a resposta de Eduardo Cabrita ajuda a entender de onde veio uma ideia que marca a carreira política de António Costa. António Costa sempre foi um criativo em encontrar soluções para situações políticas difíceis e improváveis. Em 1982, na Faculdade de Direito de Lisboa, a Juventude Socialista, o PS, era uma força claramente minoritária. Foi possível então, em torno do chamado Projeto T, a trabalhar aqui a gente se entende, antecipar algumas décadas aquilo que viria a ser conhecido por esquerda plural, ou pela denominação de geringonça. Olha, uma ideia cozinhada afinal há muitas décadas. Ficou ali em lumbrando. E ainda fizeste mais um pedido por mensagem áudio do WhatsApp. Raquel, vamos ouvir. Já agora pedi-lhe que, e porque o Natal está próximo, nos dissesse o que seria um bom presente para António Costa neste Natal. Eu confesso que esta é a parte que eu mais gosto, tenho sempre curiosidade. E como Eduardo Cabrita conhece bem António Costa, afinal, o que é que lhe ofereceria? A prenda que ele precisará será, neste novo desafio europeu, provavelmente de uma verdadeira varinha mágica para, face àquilo que é hoje a incerteza e a instabilidade na política europeia, ser ele um fator de agregação e, sobretudo, tenha o segredo de encontrar a forma de como conseguir dialogar com a próxima presidência americana. Boa sorte, António Costa. Eu diria que talvez sejam mesmo precisas 2 varinhas mágicas para tão grande tarefa. E terminamos sempre este programa Rubrica da Semana, aliás, Figura da Semana, terminamos sempre com algumas perguntas para o futuro. Para onde é que vai a figura da semana? António Costa acaba de chegar a uma das mais altas instituições europeias, mas com a sombra do processo influencer, como percebemos pelo que viemos dizendo até aqui. Por isso, uma das perguntas que fica no ar tem de ser esta: vai ou não ser constituído arguido, porventura acusado na Operação Influencer? Uma coisa é certa, a investigação ainda decorre e o desfecho, bom, ainda não está fechado. O que se segue ao Conselho Europeu, onde irá ficar pelo menos 2 anos e meio, com a provável expectativa de continuar. Segue-se a Presidência da República? Pode ser outra das perguntas a lançar. É certo que António Costa ainda nem aqueceu a cadeira neste novo cargo, mas, e pode ser defeito de profissão, os jornalistas já começam a pensar nas presidenciais de 2031. Somos muito, muito previdentes. Mas António Costa, ainda na entrevista ao Observador esta semana, garantiu que nunca vai assumir funções não executivas. Vamos, Diana, isto em política não costuma haver certezas absolutas. Outra pergunta como é que pode deixar um legado como Presidente do Conselho Europeu e ambicionar um outro cargo internacional? Há outro português, outro António, que chegou a Secretário-Geral das Nações Unidas. Com este António nunca se sabe. Ou ainda esta pergunta: virá António Costa a recuperar a relação de amizade com o amigo que escolheu para ser Conselheiro do Governo, Lacerda Machado? Sendo que ficámos a saber pelo próprio António Costa, depois de rebentar o caso influencer, que um Primeiro-Ministro não tem amigos. O ex-chefe de governo, agora Presidente do Conselho Europeu, desde esta semana, foi naturalmente a nossa figura da semana. Na próxima sexta-feira, depois das 5 da tarde, outro protagonista.